Às vezes, a maior prova de confiança em Deus acontece no meio de uma tempestade que a gente não provocou. Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo numa daquelas histórias intensas que dificilmente você vê nas revistinhas infantis. É uma explicação detalhada sobre tensão, sobrevivência e uma amizade que resistiu a tudo. Imagina a cena. Noite adentra no Palácio de Pedra. A tensão dá para cortar com uma faca. O rei Saul está completamente dominado por uma inveja cega. Ele está tão furioso que ordena na cara dura que os seus servos e até o seu próprio filho, Jonatas, matem Davi. Mas sabe o que é lindo nessa história? Jonatas não vai na onda do pai, de jeito nenhum. Em vez de obedecer essa ordem de execução absurda, ele vai lá e avisa um amigo em segredo, conversando ali nas sombras do jardim do palácio. E ele vai além, viu? Jonatas entra no palácio, para na frente daquele rei enfurecido e age com uma calma impressionante. Ele intercede por Davi como um verdadeiro advogado, argumentando pacificamente que o amigo não tinha feito nada de errado e que, na real, tinha até arriscado a própria vida para salvar Israel. Isso ilustra brilhantemente a diferença brutal de atitudes que a gente está acompanhando aqui. Preste atenção. De um lado está o Davi, de volta ao palácio, na dele, servindo fielmente e tocando harpa ali numa paz incrível, iluminado por uma luz dourada. Do outro lado, Saul, sentado nas sombras do trono, com aquele olhar pesado, literalmente enlouquecido. A fúria dele é tanta que aquela promessa de não matar Davi vai por água abaixo. Do nada, cara, ele atira a própria lança contra Davi. A arma rasga o ar e Davi só consegue escapar por um tristo, jogando no chão de pedra. Aí, meu amigo, começa uma perseguição frenética. A fuga entra noite adentro, com Davi correndo desesperado por aquelas ruas estreitas e escuras de Gibeá. Ele sente a capa voando, enquanto lá no fundo dá pra ver as tochas dos soldados de Saul chegando. A casa de Davi é cercada rapidinho. Parecia que o amanhecer ia ser o fim da linha para ele, até que Mical, esposa dele e filha de Saul, pega uma corda e desce o marido por uma janela alta. E olha que curiosidade sensacional! Séculos depois, lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo vai escapar de Damasco exatamente do mesmo jeito. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é a tática, no mínimo ousada, da Mical. Para enganar os guardas e dar tempo para o Davi fugir, ela pega um ídolo doméstico gigante chamado Terafim e enfia debaixo das cobertas na cama e bota um pelo de cabra na cabeceira para imitar o cabelo dele. Quando os soldados entram, caem direitinho na pegadinha. Mas para pensar na ironia chocante dessa história. Um terafim era uma imagem pagã, tipo um amuleto de família. O texto escancara pra gente que, até mesmo dentro da casa do futuro ungido de Deus, tinha um ídolo escondido ali, grande o suficiente para se passar por um homem adulto. E quando Saul chega cheio de ódio para interrogar uma Mical firme e desafiadora, que acaba mentindo para justificar a fuga do marido, a gente precisa parar e refletir um pouco. Quais são os terafins secretos que a gente pode estar escondendo na nossa própria casa? Sabe, aqueles ídolos modernos, rotinas ou seguranças materiais que a gente guarda debaixo dos cobertores da nossa vida e que sorrateiramente tentam roubar o lugar de Deus? Bom, deixando todo aquele perigo mortal para trás, Davi finalmente chega na cidade de Ramá. Dá para imaginar o alívio emocional dessa cena. Ele encontra o velho profeta Samuel e desaba, aquele abraço longo, profundo, de quem tirou um peso enorme das costas. Pelo menos ali, na presença de Deus e junto daquela comunidade de profetas, ele encontra um refúgio, um porto seguro de verdade no meio do caos absoluto que a vida dele tinha virado. Mas o Saul não desiste fácil, não. Ele descobre o esconderijo e manda seus soldados armados lá para Naiote. Só que aí acontece um negócio maravilhoso e totalmente inusitado. Chega grupo após grupo de soldados furiosos, mas em vez de prenderem o Davi, eles são completamente dominados pelo Espírito de Deus. Uma luz divina desce sobre o ambiente e esses caras armados simplesmente largam as espadas no chão e começam a profetizar em êxtase junto com a comunidade local. É de arrepiar. Irritado de ver seus soldados falharem não uma, mas 3 vezes, o próprio rei Saul decidia até Naiote resolver a parada pessoalmente. Mas o poder do espírito atinge ele de um jeito ainda mais avassalador. Assim que Saul chega perto, ele é tomado por Deus, cai prostrado no chão, tira as roupas reais e passa o dia e a noite inteirinhos ali, despido e profetizando. É Deus mostrando na prática que ele expõe a total fraqueza de qualquer governante que tente bater de frente com o plano divino. Ninguém vence Deus na base da força. Com certeza não.
Ok, vamos mergulhar fundo nisso aqui, porque a angústia de Davi ainda está longe de acabar. Ele consegue fugir de novo e marca um encontro tenso e secreto com Jonatas no meio de um campo aberto. Dá pra sentir a aflição dos dois. Davi tá desesperado tentando entender tudo e lança a pergunta: o que eu fiz? Qual é meu pecado contra o seu pai para ele querer me matar assim? Só que o Jonatas ainda tá numa negação dolorosa, lutando com todas as forças para não aceitar que o próprio pai cruzou de vez a linha da sanidade. Para tirar a prova real e descobrir qual era a verdadeira intenção de Saul, os dois amigos armam um plano durante o Festival da Lua Nova. Para quem não está familiarizado, esse era um banquete mensal de adoração que reunia todo mundo no palácio. O combinado era que Davi ia faltar ao jantar de propósito. Aquele lugar completamente vazio na mesa, iluminada por tochas, seria o teste final para ver como Saul ia reagir à ausência do seu principal guerreiro. E o resultado desse teste, gente, foi um verdadeiro trauma. Quando Jonatas dá a desculpa que eles tinham combinado para justificar a ausência do amigo, Saul simplesmente explode numa raiva assustadora. Aqui a gente vê o caminho destrutivo. O ciúme virou ódio e o ódio virou loucura pura. Aos berros, Saul pega a lança e atira contra o próprio filho bem no meio do jantar. Jonatas sai da mesa furioso com o coração em pedaços, finalmente caindo na real de que a maldade do pai não tinha mais limites. Vamos avançar para a manhã seguinte e ver como isso se constrói, porque aqui a gente se depara com o primeiríssimo código secreto registrado em toda a Bíblia. Imagina a cena. No campo aberto, Jonatas atira algumas flechas e manda um jovem servo correr para buscar. O segredo não estava na flecha em si, mas na voz dele. Jonatas grita que as flechas estão muito além do menino. Essa era a mensagem criptografada, a confirmação dolorosa de que Davi precisava fugir imediatamente. Assim que o garoto obedece, junta as flechas e volta, Jonatas entrega as armas para ele e o despacha de volta para a cidade. Quando o servo some de vista, um silêncio muito tenso toma conta do campo. É só nesse momento que Davi finalmente sai do seu esconderijo, surgindo de trás de uma pedra gigante. É um encontro feito no mais absoluto segredo, afinal, a vida dele literalmente dependia de ninguém mais testemunhar aquele momento. E aí a gente chega no clímax emocional dessa história toda. Os dois amigos, arrasados com aquela realidade dura, se abraçam ali no campo e desabam a chorar. O manto real e as armas caídos no chão. Sabe o que é maravilhoso? O texto hebraico usa a palavra ahab para descrever essa conexão deles. Ahab é um amor de aliança, sabe? Uma lealdade profunda, incrivelmente leal e corajosa. Um compromisso inquebrável. E olha que coisa linda! Décadas depois, Davi vai cumprir essa aliança resgatando e cuidando do filho do Jonatas, o Mefibosete. Então, o ponto crucial da nossa reflexão hoje é olhar para dentro. Diante desse exemplo maravilhoso de lealdade e pacto, a gente precisa se perguntar: você tem um Jonatas na sua vida? Alguém disposto a pagar um preço alto, abre mão de privilégios para interceder por você quando o bicho pega? E talvez a pergunta que mais nos desafie seja: nós estamos sendo esse tipo de amigo forte, leal e presente na vida das pessoas ao nosso redor? No final dessa jornada emocionante, os caminhos precisaram se separar. Jonatas volta para as pesadas muralhas da cidade, enquanto Davi parte sozinho rumo ao horizonte incerto do deserto. E o que a gente tira de mais precioso daqui é que confiar verdadeiramente nos planos de Deus muitas vezes significa aceitar que precisamos fugir da batalha e caminhar para o deserto, sem nunca tirar lança de volta. E para nós fica o desafio. Quando a injustiça nos encurrala, temos a coragem de deixar a lança no chão e confiar que o deserto é apenas o começo de um plano maior?